Fala pessoal, tudo jóia? Agora a gente vai para a nossa segunda aula da questão das técnicas de fratura. E agora aqui é o suprassumo. Eu sempre gosto de falar que as técnicas de CHOP, elas são uma conquista imensa para o cirurgião que está aprendendo ou para o que não tinha hábito de fazer. Essas técnicas, elas vieram para revolucionar numa época que os facos eram menos eficientes, não tinha tanto controle para poupar ultrassom e tudo mais. Então o Nagahara entrou com essa técnica, apresentou em 1993 lá na Esters, e ele revolucionou a questão da cirurgia. A gente diminuiu a quantidade de bolhosa, de queimadura de incisão. É uma técnica que resolve muitos dos problemas de sulco. E aí, pessoal, o que a gente tem que saber do Phaco-Chop? A gente tem duas variações principais. A primeira é o Phaco-Chop horizontal, que é a que foi descrita lá na época por ele. E a gente tem o Phaco-Chop vertical, ou Quick Chop. São variações muito sutis entre as outras, que são técnicas que vieram depois. Basicamente é o seguinte, nessa imagem que está aqui em cima, vocês conseguem perceber. O Phaco-Chop horizontal, ele simplesmente leva um instrumento, uma ponta de instrumento, que é a ponteira do faco, contra o outro instrumento que vem abraçando o equador do núcleo e cortando ele como um todo. A ponteira do faco, ela é romba e mais grossa, ela não tem capacidade de cortar de fato se ela não tiver com o ultrassom ligado. O que ela vai fazer ali, pessoal, é servir como se fosse um apoio, porque se eu for só com um gancho e puxar, eu vou desinserir o meu saco capsular. Se eu tiver um apoio ali, eu vou empurrar e vai ter uma lei da ação e reação ali, a mesma força que eu vou trazer, a ponteira do faco vai empurrar o cristalino de volta. Quando os dois se aproximarem, eu vou afastar. No faco vertical, pessoal, tem uma diferença. Eu tenho que segurar o pedaço no vácuo com bastante força, muita apreensão. Por quê? No faco vertical, o meu chopper ele vai entrar do lado da ponteira, ou seja, ele não vai lá atrás do equador e vai vir rasgando, ele vai cravar, ele é como se fosse uma picareta. Então ele entra ali, a hora que os dois estão bem profundos, você afasta os dois e gera uma quebra. O Phaco-Chop vertical, ele usa esse tipo de gancho aqui, ó, que é o gancho de Quick Chop. O Nagahara, ele é diferente, ele tem uma ponta romba e a parte interna dele é cortante. Essa parte é que corta, a parte de trás aqui do cotovelo do gancho. O Quick não, o Quick ele é igual uma picareta mesmo, uma ponteira. E aí, o que a gente tem que fazer é questão de controle de pedal e saber qual catarata que você vai usar. No Phaco-Chop horizontal, eu consigo usar basicamente todas as cataratas. Numa catarata mais mole, numa mais dura e afim. No Phaco-Chop vertical, necessariamente eu tenho que ter um núcleo um pouquinho mais duro para eu conseguir gerar essa apreensão do pedaço e aí eu conseguir quebrar ali no meio, sem fazer aquele corte de fora a fora. Beleza? Então vamos para o simulador que a gente vai fazer uma simulação aqui, eu vou falando passo a passo para vocês. Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é a questão do Nagahara. Olha a diferença do bolinha. No bolinha eu tenho uma ponta totalmente romba e um cilindro aqui, não tem nada cortante. O Nagahara ele é diferente. A ponta dele é romba, mas não tanta, só que essa parte aqui é uma parte cortante, ela tem uma lâmina aqui na parte de trás. Então toda vez que você for cortar, você tem que fazer esse movimento, beleza? É diferente do Quick, que é como se fosse uma picareta, ele tem uma ponta. Então vamos lá. Lembrando que a gente tem que levantar a incisão para poder entrar no nosso simulador. Vamos entrar com o chopper na acessória. Limpa. Tira as bolhas. Olha só. Aqui eu já fiz a rotação do núcleo, o meu núcleo está soltinho. Aqui geralmente eu gosto de dar uma abertura aqui no epinúcleo. No nosso simulador a gente não tem um epinúcleo verdadeiro, mas eu gosto de fazer basicamente para gerar memória muscular, beleza? Pessoal, da técnica, a gente vai cravar a ponteira do faco aqui o mais pertinho da incisão, mais proximal mesmo. Só tirar essa bolha. Vamos cravar aqui, mais ou menos uns 2 milímetros, até sumir. Agora eu posso parar. Isso aqui é uma coisa que muita gente retruca. Mas no Chop horizontal, eu preciso simplesmente que o faco seja um pivô. No vertical é diferente, porque eu tenho que cravar aqui. Nesse não, eu só preciso que ele exerça uma força aqui para não deixar
eu desinserir lá quando o gancho for. No meu gancho, eu vou entrar abaixo da minha cápsula Rhexis. Olha só, entro abaixo da Rhexis, horizontalizado. Lá dentro, eu verticalizo, perdão, e eu vou quebrar. Note que o meu foco está desligado. Ó, vou fazer a manobra de quebra e jogo um para um lado, um para o outro. Olha só que quebra boa que eu tive. Deixa eu só dar uma limpada nisso. Tirar essas bolhas. Quebrei de fora a fora. Muitas vezes acontece de eu quebrar só um pedaço. Aí eu rodo o núcleo. Vou botar ele contra mim. Faço a rotação. E aqui eu posso quebrar ele. Pronto, terminei de quebrar. Vou fazer mais técnica de chop, pessoal. Coloco o núcleo na minha frente. O M-núcleo, né? Olha só, cravo aqui. Agora sim eu tenho que segurar um pouquinho no vácuo para eu poder puxar o pedaço um pouquinho fora do saco capsular. Entro lá, abraço ele e quebro. Olha isso. Aqui eu não consegui separar completamente, agora sim. Pessoal, agora que o núcleo está solto, é muito fácil tirar de dentro do saco capsular. Eu simplesmente sumo ele com a ponteira, jogo o vácuo lá em cima e consigo puxar na maior facilidade. Tá vendo? Vou continuando chopeando. Cravo aqui, chopei. De novo, agora eu consigo comer com muita facilidade. Chopei de novo. E pronto. Vou pegar esse outro pedaço. Chopei. Se eu ficar só apertando o ultrassom aqui, pessoal, eu não vou prender nada. Então vamos lá. Cravo. Olha só o shattering que está dando. Meu ultrassom está muito alto. Posso abaixar se eu quiser. Olha só. Quando o pedaço está solto, deixa eu só tirar essas bolhas. Quando o pedaço está solto, é muito fácil tirar do saco capsular. Olha só. Seguro. Consigo manipular para onde eu quiser. Soltei o pedaço se solta. Ó, cravo, sumo com ele dentro e seguro no vácuo. Olha só, consigo movimentar ele muito fácil. Vou chopear ele agora. Pronto. De novo, pessoal, vou pegar outro pedaço. Aqui ele está para o lado de lá, não favorece. Mas eu como ele numa facilidade tremenda. Tirar essa bolha. Mesma coisa. Come sempre os pedaços menores primeiro para depois investir nos maiores. Se romper, tem menos coisa lá dentro. Roda esse pedaço, coloca ele de frente para mim. Agora eu vou cravar aqui. Chopear novamente. Olha só que quebra boa que eu tive. De novo. Consegui segurar no vácuo. Quebra de novo. Olha só, pessoal, a cirurgia fica super eficiente. Joga o pedaço ali embaixo para te proteger. E vou consumindo a catarata como um todo. Vocês conseguiram entender a facilidade que essa técnica traz? Depois que você já tem uma mão boa, diminui muito a quantidade de energia, a cirurgia fica muito mais rápida, muito mais confiável. Você estressa muito menos a zônula. Então, assim, hoje em dia, como a gente tem o simulador para treinamento, pessoal, não tem o que pensar. Treine Facoshop. Todo mundo que começa a fazer isso nunca mais para. Beleza? Bem, vou deixar as tarefas para vocês aqui. Um abraço. Qualquer coisa, só entrar em contato com a gente.